escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus alunos, queridos irmãos que nos acompanham aqui, todas as aulas da Escola Dominical. É um privilégio estar aqui compartilhando alguns momentos, alguns estudos com vocês. Mesmo que de longe, de forma virtual, creio que logo a gente estará juntos aí. Hoje a gente vai estar estudando a lição número 2 da revista Alerta Total, Retidão e Justiça Social. A gente vai estar estudando um pouco sobre o profeta Amós. Bom, para quem não está acompanhando, a gente já teve a primeira aula na semana passada com o professor Marcos. Quem ainda não tem a revista, pegue a revista aqui conosco. Só me chamar no WhatsApp ou chamar o Christian na igreja, alguém que você conheça, só deixar o recado que a gente providencia, entrega a revista para você, aluno, para que você possa partilhar desses momentos de comunhão e estudar juntos, que essa lição, não só essa lição, mas como essa revista, a gente vai estar estudando. É uma viagem, na verdade, né, sobre a história da redenção. Então, vários profetas a gente vai estar estudando. Mas antes da gente começar em específico essa lição, vou pedir para que você feche os olhos e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Pai amado, te agradeço por esse momento, por esse dia, Pai. Te agradeço pelas tuas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã, Pai. Agora eu venho te pedir, fale ao nosso coração, Pai, através desse estudo, Pai, da vida, do exemplo, da palavra que foi levada ao profeta Amós, Pai. Fale conosco, que eu seja um mero instrumento da tua palavra, Pai. Nos abençoe e fique conosco. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Bom, alunos, amigos, lição número 2, então, a gente vai estar começando. Profeta Amós. Mente e coração. Um detalhe, se você não está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui, ela é digital. Então hoje você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia no formato digital. Se você não tem, ou você tem a sua Bíblia física, pause o vídeo porque a gente vai utilizar bastante a Bíblia, ok? Então vamos lá. Mente e coração. Corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. Está lá em Amós, capítulo 5, versículo 24. A versão é a nova versão internacional. Vou estar utilizando essa versão hoje, ok? Vamos lá. Para que a gente possa entender um pouquinho, a gente vai voltar aqui. Nós vamos ver esses textos aqui. São os textos bases do nosso estudo de hoje. Amós,
capítulo 3, versículos 1 e 2, e Amós, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Vamos ler juntos. Ouça, se essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Agora vamos para o próximo texto. Lá no capítulo 9, versículos de 11 a 15. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão as vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Bom, vamos entender um pouquinho do contexto de Amós, desse texto de Amós. Lá no século VIII, antes de Cristo, a paz e a prosperidade, elas eram marca aí da primeira metade deste século. Porém, além da paz, da prosperidade, existia muita corrupção. Então eram povos com muita riqueza, porém a corrupção pairava ali, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido por esses dias atuais alguma história parecida, onde há muita riqueza e corrupção. O que se destacava naquela época? Quando a gente fala em corrupção, não é só corrupção política, não. É a decadência moral, a decadência social, a decadência religiosa. As regras eram a exploração. Eles exploravam os mais pobres, eles eram injustos e eram imorais. E o dinheiro era o que valia naquela época. Na verdade, o dinheiro valia mais do que a verdade. Então, se você tinha dinheiro, você era o dono daquela sua verdade, né? Não da real verdade. As pessoas se achavam imunes à ira de Deus e estavam longe de Deus. Imagina a situação, tudo indo bem, prosperando, né? De uma forma sutil, isso acaba encobrindo a exploração, a injustiça, a imoralidade, e o povo se via que longe de Deus, né? Porque a vida com a riqueza era mais atrativa naquela época, a prosperidade. Nesse tempo, Amós foi chamado por Deus, ele foi encarregado de fazer o quê? De fazer a nação enfrentar essa realidade, né? Opa! Na verdade, o que Deus chamou Amós para quê? Amós, vai lá e dá um dado de realidade para o povo de Israel. Mostra para eles o que está acontecendo. E Amós foi, expôs todos os pecados sociais, religiosos, advertiu o povo sobre o juízo iminente se não houvesse arrependimento genuíno.
Não é só falar estou arrependido. Na verdade, eles tinham que se arrepender de coração. A mensagem de Amós destaca a natureza abominável do pecado e a inacessibilidade espiritual, que só podiam ser remediadas pelo gracioso convite de buscar a Deus para viver, né? Convido vocês, vão abrir lá em Amós, capítulo 5, versículos 4 e 6. Tá? Então vamos lá. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gigal e pequem ainda mais. Ofereçam seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram contra mim, não se voltaram para mim, declara o Senhor. É um texto pesado, né? A gente vê que Deus permitiu, na verdade, a possibilidade deles passarem fome, né? E o que eles fizeram? Nada. Eles voltaram ao Senhor? Nada. Né? Cada cidade, Deus falava que ia faltar alimento. Então Deus cutucou o povo. Mesmo assim, eles não se voltaram para o Senhor. E durante 40 anos da pregação de Amós, vocês imaginem Amós naquela região de Israel. Quem assistiu a aula passada, o professor Marcos deve ter falado com relação aos reinos do norte, reino do sul. Daqui a pouco a gente vai ver também um mapa que vai mostrar bem isso, né? E vocês vão ver, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, então quando alguém fosse pregar, ele tinha que se deslocar a pé, a cavalo, mas para um profeta que não tinha dinheiro era difícil se locomover a cavalo, né? E Amós pregou 40 anos nessa situação, num povo escolhido, que era o povo de Israel, porém um povo que estava longe de Deus, né? E então Amós foi pregando e a nação ela se recusava a se arrepender e caiu sob o juízo de Deus, né? Deus foi dando chance, Deus colocou um profeta e eles não escutavam. Contudo, o plano redentor de Deus estava caminhando para o seu cumprimento, certo quando Amós apontou para um tempo em que os gentios e judeus desfrutariam das bênçãos do reino de Deus. Vocês conseguem imaginar isso naquela época, né, onde Israel era o povo escolhido de Deus, né? Onde Amós apontava para um momento em que os gentios, quem eram os gentios? Todo mundo que não era judeu, né? E os dois povos, não os dois povos, o povo escolhido, os judeus, como todos os outros, iriam desfrutar das bênçãos do reino de Cristo. Isso naquela época era complicadíssimo, as pessoas até podiam morrer por causa disso. Vamos ler lá em Amós 9, 11, 15. Falei, gente, eu vou usar bastante a Bíblia hoje, hein? Vamos ler? Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom
e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Vamos continuar. Para a gente começar essa lição aqui, a gente já entendeu um pouco do contexto do profeta Amós, né? Então vamos dar uma breve recapitulada na lição passada para a gente poder também entender aqui, ó. Na lição passada a gente viu que Deus escolheu um povo para ser o seu povo e Deus fez uma aliança com ele. Tudo começou quando Deus fez aliança com Abraão e prometeu que as nações seriam abençoadas por meio dele e de sua descendência. Nossa, a gente está falando isso lá em Gênesis. Então, vamos abrir em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Abrir aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Então a gente viu que tudo começou com a aliança que Deus fez lá com Abraão, em Gênesis. Deus levantou profetas para comunicar sua vontade ao povo da aliança. Lembrando que Jesus não tinha estado ainda entre os homens. Né? E como que Deus falava com o seu povo? Né? Deus falava através, principalmente nessa época, através dos profetas, que é o que a gente vai estar vendo, estudando. A aula passada foi o profeta Joel e agora o profeta Amós. Como eu falei para vocês, o Reino do Norte, existiu o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ele tinha sido tomado pelos assírios e o Reino do Sul pelos babilônicos. Centenas de anos depois, Israel estava bem longe disso e Deus levantou mais um de seus profetas, Amós, para repreender seu povo. Então, vamos começar a estudar o profeta Amós. Onde Amós está? O que ele está fazendo? Vamos lá. Primeira coisa, quem era Amós? Para quem que ele profetizou? Se você fechou a sua Bíblia, abra que a gente vai utilizar bastante ela também no livro de Amós e outros livros da Bíblia. Para a gente aprender um pouco mais sobre Amós, vamos ler Amós 1:1. Isso é fácil de achar, hein? Palavras que Amós, criador de ovelhas, em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Então, quem era Amós? Amós era um pastor
boiadeiro, colhedor de sicômoros, figos. Ele foi enviado da sua terra, qual que era a terra dele? Tecoa, para o reino do norte, para anunciar uma mensagem desafiadora. Vamos dar uma olhada então como que eram os reinos naquela época. A gente pode ver, o reino era dividido em rosa e verde ali, né? A gente tinha o reino de Judá ali, que era o reino do sul, e o reino do norte, que era o reino de Israel. E da onde que Amós era? Amós era de Tecoa, né? Tecoa fica ali perto da divisa entre o norte e o sul. E ele teve que subir, né, ao reino do norte para fazer a sua pregação. Continuando. Durante o tempo em que Amós profetizou, Israel estava numa fase dourada. Como a gente viu, era uma fase que era próspera, onde a riqueza era farta naquela época. Isso quer dizer que a grana rolava solta, né? Porém, essa prosperidade não era bênção de Deus, e sim fruto do pecado. Mas como assim? Não estava indo tudo bem, os povos com dinheiro, os povos estavam prosperando, os rebanhos, as criações, a alimentação, as plantações, tudo prosperando, né? Isso gerava muito dinheiro para aquela população, mas não era a bênção de Deus. A gente vai ver que era fruto do pecado. Por quê? Havia exploração e injustiças sociais. Os mais ricos exploravam ao máximo os mais pobres. A gente já viu isso nos tempos mais modernos, né? Aqui no final dos anos 1700, começo dos anos 1800, né? com os negros, que eles foram escravizados, né? Onde surgiram os senhores, enfim, eles exploravam, ficavam cada vez mais ricos, mas às custas dos mais pobres. E os mais pobres sempre ficando cada vez mais miseráveis, como a gente pode ver aí. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, né? Então a gente percebeu nesse exemplo que eu dei, né? Existem outros exemplos, se a gente pegar aí, vira e mexe nos noticiários atuais, você escuta que uma pessoa estava em situação análoga de escravo, né? Nada mais é do que ela ser privada da sua liberdade, ela ser explorada, né? Para que a pessoa que a aprisionou, que a pessoa que a privou, consiga alguns benefícios, algumas facilidades dentro da sua casa, né? Praticando a injustiça, né? Continuando. Como que um povo que havia sido escolhido por Deus para ser seu vivia dessa forma? Tá aí uma grande pergunta. Israel não era o povo escolhido de Deus, por Deus? Não foi Deus que escolheu o povo? Esse povo para ser chamado como seu povo? E como que esse povo vivia dessa forma, né? Sabendo que eles eram escolhidos, né? Às vezes a gente não consegue entender. Poxa, eu sou o povo escolhido de Deus, mas vivia daquela forma? Vamos ver. Não é à toa que Amós apresenta Deus como um leão pronto para atacar. Lá em Amós, no capítulo 1, versículo 2, ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo, né? Amós falou às nações vizinhas de Israel que também seriam punidas por todo o mal que faziam ao Senhor. Se vocês lerem
os capítulos 1 e 2, vocês vão poder, né, visualizar que Amós não ficou somente num lugar, ele acabava falando com as nações ao lado também. Isso pode ser visto nos capítulos 1 e 2. Né? Outra coisa, se a gente prestar atenção um pouquinho antes, nos capítulos 4 e 6, né, a gente pode perceber que a profecia era dirigida a Israel. E Amós narrou 5 visões. Okay? 5 visões que mostravam que o julgamento de Deus contra Israel era justo, porém duro. Vamos ler lá em Amós 7, capítulo 7, de 1 a 9. Ou melhor, vai ficar de lição para vocês. Os últimos 5 versículos do livro de Amós, eles são versículos de esperança. Não só para os israelitas, como para nós. A gente vai ler bastante isso. Tá? Bom, a gente viu que o povo escolhido por Deus era um povo que estava prosperando, é um povo que, por ser escolhido de Deus, eles não poderiam prosperar no pecado, se a gente parar para pensar, né? Eles deviam prosperar nas bênçãos de Deus. Porém, esse povo escolhido, ele veio fruto, como a gente viu, de uma aliança, que é a aliança lá atrás em Gênesis, né? E existem algumas responsabilidades dessa aliança que a gente vai estar vendo, né? Então, a responsabilidade da aliança, a gente vai ver que existem algumas ordens que foram desobedecidas. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho o que se passava ali em Israel. O porquê. Desde o Éden, Deus deu algumas ordens que também são chamados de mandatos. Então vamos ver quais são esses mandatos. A gente tinha um mandato espiritual, que era o quê? Um relacionamento com Deus. A gente tinha um mandato social, que era um relacionamento em família e com o próximo. Afinal, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o mandato cultural, né? Que são os relacionamentos com a sociedade, né? Trabalho, educação, lazer, hoje em dia tecnologia, etc. Então, 3 mandatos Deus deixou para a gente. Vamos dar uma olhada agora no que foi desobedecido nos textos aqui do livro de Amós. Mandato espiritual. Agora a gente vai ler bastante a Bíblia aqui. Capítulo 2, versículo 12. Que estranha ordem a liderança deu aos profetas. Eles impediriam os profetas de profetizarem. Então, se você ler 2,12, mas vocês fizeram os narizeus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Mandato espiritual, relacionamento com Deus. Continuando, no 3,14, que pecado que é descrito nesse texto? Vamos ler o versículo 14 do capítulo 3. Vou abrir aqui com vocês. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Que pecado que é esse daí? Idolatria. Né? Agora a gente vai ler no capítulo 4,
Amós 4, os versículos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões e a cada manhã. Trazei os vossos sacrifícios e, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Vamos ver agora o capítulo 5, 21 e 23. Os versículos 21 e 23. Amós 5, 21 e 23. 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Pois o 23, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Por que Deus não aceitava o sacrifício e ofertas do povo? Lembra, no versículo 4 e 5 fala dos dízimos. Porque as suas motivações eram erradas e o seu coração estava longe de Deus. A gente já vê aqui várias ordens que eram desobedecidas, todas essas ordens relacionadas ao mandato espiritual, que é o que? O relacionamento com Deus, né? A cidade, Israel, os líderes, eles impediam que os profetas profetizassem. Então não era possível, eles tentavam fazer com que o evangelho, né, as palavras de Deus não fossem levadas, né? A idolatria, né, lembra que eu falei que o dinheiro rolava solto, a grana rolava solta, né? E tudo que eles tentavam fazer, eles pensavam às vezes que estavam fazendo certo, porém eles tinham a motivação errada, né? E por que eles tinham a motivação errada? Porque o coração deles estava longe de Deus, né? Além do primeiro mandato, o mandato social também foi desobedecido. Vamos ler o versículo 6 e 7 do capítulo 2. Versículos 6 e 7 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustentarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Como que era o sistema judiciário segundo esse texto? Era um sistema judiciário exemplar? Justo? Muito pelo contrário, né? A gente vê que era um sistema corrupto, era um sistema ganancioso e tendencioso, né? Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha só. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria. Oprimi os pobres, esmagai os necessitados e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Pesado esse versículo, hein? E o versículo 12, mas agora do capítulo 5. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. A gente viu lá, vacas de Bazã, é a descrição das mulheres ricas, das mulheres mimadas, né, snobs. E o que elas faziam de errado? A gente viu aqui bastante coisa. O que elas faziam errado? Elas maltratavam os necessitados, elas exploravam os pobres, elas aceitavam suborno para torcer a justiça. E
no versículo 10 do capítulo 5, um pouquinho mais para cima. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Aborreceis quem vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Como que eram tratadas as pessoas que denunciavam esses erros? Com ódio, com desprezo. Então a gente viu, falta mais um mandamento, né? As ordens que foram desobedecidas. Uma das responsabilidades da aliança é a gente respeitar esses mandatos que foram deixados conosco. E Israel naquela época estava desobedecendo. Faltou o mandato cultural, porém esse foi obedecido, né? Afinal as pessoas, eles cuidavam da terra, eles cuidavam do rebanho, dos negócios, mas mesmo assim havia algo de errado. O que era? A motivação. A motivação deles era corrupta e o desenvolvimento cultural andou de mãos dadas com a opressão social e a injustiça. De nada adianta a gente cuidar bem da terra, bem dos rebanhos, dos negócios. Qual a motivação que faz você cuidar bem disso? É a corrupção? É a opressão? É a injustiça? Então a gente consegue ver que essa motivação não era a correta. O coração deles era duro, era enganoso, era corrupto. Eles viviam uma vida religiosa, mecânica, e se importavam mais com o dinheiro do que com as pessoas. Faziam parte do povo de Deus, mas o modo de viver era um mau testemunho aos povos vizinhos. Isso é muito importante, né? O testemunho que a gente dá, né, influencia muitas pessoas ao nosso redor. Né? No exemplo aqui de Israel, era um mau testemunho aos povos vizinhos. E o testemunho que eu dou, que você dá? Né? É o testemunho. Como que é visto esse testemunho das pessoas que são próximas da gente, do nosso trabalho, do nosso estudo, para a gente refletir. Não só os mandatos eram desobedecidos, mas também, né, os 3 mandatos, porém a ira de Deus e o remanescente. A desobediência descarada de Israel aos 3 mandatos da aliança demonstrava um total desprezo ao Senhor e a sua eleição como povo de Deus, o povo da aliança. Como seria a vida com Deus e em sociedade se eles tivessem respondido ao amor divino? A violação da aliança que começou no Éden foi repetida no tempo de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Davi. Né? Por que isso acontece? Porque por causa do pecado. Nós temos essa natureza pecaminosa. Todas as gerações violaram esse compromisso. A consequência dessa infidelidade e irresponsabilidade seria a destruição de Israel. Se a gente parar, pensar friamente, a gente vai ver que a simples desobediência disso, né, é a morte, a destruição. Porém, contudo, essa destruição não seria total, pois Deus prometeu uma restauração. E quem restaurou o tabernáculo caído de Davi? A gente já leu esse texto hoje. Versículos 11 a 15 de Amós. E agora? É um descendente direto de Davi.
Quem será que é, hein? A resposta é Jesus. Amós assegurou aos israelitas que a restauração da nação após o exílio incluiria a restauração da linhagem real de Davi e a derrota dos inimigos de Deus. Né? Sabemos que Jesus veio da genealogia de Davi. Né? E isso essa restauração, né, ela seria através da linhagem real e, consequentemente, a derrota dos inimigos de Deus. Isso seria o cumprimento das promessas que foram feitas a Davi lá no tempo dele, em 1 Crônicas de 1 a 15. Esse novo tempo começou quando? Quando o filho de Davi se fez carne e habitou entre os homens e inaugurou um novo reino espiritual. Amós 9:12. Para que meu povo conquiste remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Esse texto ele foi usado por Tiago, que disse que o reinado de Jesus não é só para Israel. Ele inclui e reúne pessoas de todas as nações, inclusive nós. Isso está lá em Atos 15, 16 e 17. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei. Isso é uma menção ao texto de Amós. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Mas e Amós hoje? Vamos dar uma olhadinha. Diante dos mandatos quebrados, Deus faz uma convocação. A gente leu no comecinho, no versículo 24 do capítulo 5, né? Que era a mente e o coração dessa lição. Corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. São duas palavrinhas, né? Justiça e retidão. Deus nos chama para viver uma vida de justiça e retidão. Ao invés de uma religiosidade vazia, ao invés da desobediência aos seus mandamentos, ao invés da indiferença em relação ao próximo. Mas o que significa retidão? Retidão significa a integridade de um caráter e ter o que? Um relacionamento correto entre as pessoas, independentemente das diferenças sociais. Isso é uma definição do dicionário. E a justiça significa o quê? A prática e o exercício do que é de direito e tem a ver com a ação de criar a retidão. Eu vou convidar vocês a assistir um vídeo aqui comigo que vai explicar muito bem essa questão da justiça. Vamos lá. O vídeo está disponível ali. If you were a praying mantis, it would be socially acceptable to devour your mates. And if you're a honey badger, you have no regard for other animals. You don't care. If you're a panda with twins, it's normal to abandon one to take care of the other. But if humans do any of these things, we would call it wrong, unfair, or unjust. Yeah, why is that? Why do humans care so much about justice? Well, the Bible has a fascinating response to that question. On page 1, humans are set apart from all other creatures as the image of God. Yeah, God's representatives who rule the world by his definition of good and evil. And this identity, it's the bedrock of the Bible's view of justice. All humans are equal before God and have the right to be treated with dignity and fairness no matter who you are. And that would be nice if we all did that. But we know how the world really works. And the Bible addresses that too. It shows how we are constantly redefining good and evil to our own advantage at the expense of others. Yeah, self-preservation. And the weaker someone is, the easier it is to take advantage of them. And so in the biblical story, we see this happening on a personal level, but also in families, and then in communities, and in whole civilizations that create injustice, especially towards the vulnerable. But the story doesn't end there. Out of this whole mess, God chose a man named Abraham to start a new kind of family.
Specifically, Abraham was to teach his family to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Yeah, doing righteousness, that's a Bible word I don't really use, but what comes to mind is being a good person. But what does that even mean, being good? The biblical Hebrew word for righteousness is tzedakah, and it's more specific. It's an ethical standard that refers to right relationships between people. It's about treating others as the image of God, With the God-given dignity they deserve. and this word justice, it's the Hebrew word mishpat. It can refer to retributive justice. Like if I steal something, I pay the consequences. Exactly. Yet most often in the Bible, mishpat refers to restorative justice. It means going a step further, actually seeking out vulnerable people who are being taken advantage of and helping them. Yeah, some people call this charity. But mishpat involves way more. It means taking steps to advocate for the vulnerable and changing social structures to prevent injustice. So justice and righteousness are about a radical, selfless way of life. Yeah, and you find this idea all over the Bible. Like here, in the book of Proverbs, what does it mean to bring about just righteousness? Open your mouth for those who can't speak for themselves. And what do these words mean for the prophets, like Jeremiah? Rescue the disadvantaged, and don't tolerate oppression or violence against the immigrant, the orphan, and the widow. And like here, look in the book of Psalms. The Lord God upholds justice for the oppressed, gives food to the hungry, and sets the prisoner free. But he thwarts the way of the wicked. Whoa, he thwarts the wicked? Yeah, in Hebrew, the word wicked is rasha. It means guilty or in the wrong. It refers to someone who mistreats another human, ignoring their dignity as an image of God. So justice and righteousness is a big deal to God. Yes, it's what Abraham's family, the Israelites, were to be all about. They ended up as immigrant slaves, being oppressed unjustly in Egypt. And so God confronted Egypt's evil, declaring them to be rasha, guilty of injustice. And so he rescued Israel. But the tragic irony of the Old Testament story is that these redeemed people went on to commit the same acts of injustice against the vulnerable. And so God sent prophets who declared Israel guilty. But they weren't the only ones. There's injustice everywhere. Yeah, some people actively perpetrate injustice. Others receive benefits or privileges from unjust social structures they take for granted. And sadly, history has shown that when the oppressed gain power, they often become oppressors themselves. So we all participate in injustice, actively or passively, even unintentionally. We're all the guilty ones. And so this is the surprising message of the biblical story. God's response to humanity's legacy of injustice is to give us a gift, the life of Jesus. He did righteousness and justice, and yet he died on behalf of the guilty. But then God declared Jesus to be the righteous one when he rose from the dead. And so now Jesus offers his life to the guilty, so that they too can be declared righteous before God, not because of anything they've done, but because of what Jesus did for them. The earliest followers of Jesus experienced this righteousness from God, not just as a new status, but as a power that changed their lives and compelled them to act in surprising new ways. Yeah, if God declared someone righteous when they didn't deserve it, the only reasonable response is to go and seek righteousness and justice for others. This is a radical way of life, and it's not always convenient or easy. It's courageously making other people's problems my problems. This is what Jesus meant by loving your neighbor as yourself. It's about a lifetime commitment fueled by the words of the ancient prophet Micah. God has told you, humans, what is good, and what the Lord requires of you is to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Bom, deu para ter uma boa noção, né? Como a gente tem que agir, né? Então as palavras justiça, retidão são palavras, e essas palavras que se relacionam e também com uma vida de acordo com a vontade de Deus, como a gente pode ver até nesse vídeo, né? E ao ler Amós 5:24, que a gente leu, pode surgir uma dúvida: como assim um rio e um ribeiro perene?
Um ribeiro perene é o oposto de um ribeiro temporário ou sazonal. É um rio que tem água constante. Amós quis dizer que justiça e retidão deveriam encher e penetrar todos os níveis da sociedade, como as chuvas enchiam os rios e mantinham sempre os ribeiros fluindo. Eles não paravam. Então, a prática da justiça e da retidão, ela tem que continuar. O povo da aliança sempre terá a responsabilidade de servir a sociedade com um caráter reto e atos de justiça. Deus se preocupa com a justiça social. Por isso Amós falou a favor dos menos favorecidos, pobres, oprimidos. Nós somos responsáveis por eles e lhe devemos tratamento compassível e justo. Aprendemos com Israel que por causa do pecado não conseguimos manter esse compromisso. O pecado nos afasta de Deus. Israel não conseguiu e nós também não vamos conseguir sem o auxílio de Jesus, que foi atento aos necessitados e desprezados. A Escritura nos encoraja a colocar a nossa fé em ação. Agora, para a gente refletir. Serve para mim também. Vocês se preocupam com as pessoas que o Senhor se preocupa? Seu modo de viver reflete isso? Ou será que, no fundo, são como as pessoas no tempo de Amós? Viver segundo a aliança nos direciona a uma vida de justiça e retidão. Experimente, durante essa semana, a serem mais sensíveis à justiça e ao próximo. Terminamos aqui a nossa lição. Convido vocês a acompanharem todos os domingos, um pouco mais dos profetas. Tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.